Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Conversa de Vestiário. Eu vim trazer para vocês hoje o recap da semana 15, uma semana onde de 16 jogos aí eu fui 13-3, uma semana muito boa, me colocando num aproveitamento aí de 69,5%. No geral tô 156 acertos, 68 erros, mas eu voltando um pouquinho aí à forma, né? Porque semana passada eu fui 8-5, e na outra eu fui 16-0, então voltando aí 13-3, uma boa semana. Vamos entrar direto aí no que foi a rodada, né? Eu vou entrar um pouquinho mais em alguns jogos do que outros, obviamente, né? Como sempre. A semana começou na quinta-feira com o Los Angeles Rams indo para São Francisco e o Los Angeles Rams venceu esse jogo por 12-6. Um jogo muito feio, né? Lá em São Francisco estava chovendo bastante, não teve nenhum touchdown. Basicamente os Rams fizeram 3 field goals aí no quarto para vencer o jogo. E é mais time, né? O Los Angeles Rams esse ano é mais time. O San Francisco 49ers, principalmente na chuva, o Brock Purdy não consegue jogar bem. Ele não tem um braço muito forte, ele não tem uma mão muito grande para segurar a bola. Então não foi um grande jogo de nenhum dos ataques aí. Os Rams conseguiram movimentar a bola um pouquinho melhor no quarto, mas terminaram com 3 field goals e foi o suficiente aí para a vitória, porque foi um jogo de muitos poucos pontos. E os Rams se seguindo aí agora, né, se eu não me engano, em primeiro na divisão, eu acho. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Os Rams estão em primeiro na divisão, empatados, né, com o Seattle Seahawks. Então, o que eu achei que o Seattle Seahawks ia vencer a divisão, agora está meio questionável, né, porque os Rams estão jogando muito melhor que o Seahawks e estão em primeiro. Eles têm aí o desempate contra o Seattle Seahawks, né? E, se eu não me engano, eles jogam um jogo ainda um contra o outro. Então, um jogo muito importante aí vai ser entre essas duas equipes. Não lembro qual rodada, mas tá para chegar, né? Falta só 3. Pulando pro domingo aí. O New Orleans Saints recebendo o Washington Commanders. O Washington Commanders venceu o jogo por 20-19. Foi isso? 20-19? Foi 20-19. O Washington Commanders lá em New Orleans. Cara, os Commanders quase perderam esse jogo no finalzinho, né? Mostrando um pouco de fraqueza, né? Depois daquele começo muito bom nas primeiras 10, 11 semanas da rodada. Aí as próximas semanas, né? As últimas 5, 6 semanas, um pouquinho capengas, né? Estão vencendo o New Orleans Saints por apenas 1 ponto. O Saints teve 2 quarterbacks aí no jogo, né? Começaram com o Spencer Rattler e terminaram com outro novato aí que eu esqueci o nome. Mas, cara, os Saints não são ameaça para ninguém no ataque e os Commanders não conseguiram aproveitar a defesa dos Saints muito bem. Então, os Commanders ainda lutam por uma vaguinha nos playoffs, né? Ainda estão dentro, mas olho nesse time aí que pode ficar de fora se eles derem uma tropeçada. O Seattle Seahawks ou os Rams tá vindo atrás aí, lá ele, para conseguir a última vaga, né? A sétima vaga para os playoffs. Então os Commanders estão em alerta vermelho lá em Washington, que parecia que ia para os playoffs tranquilamente, agora já talvez não seja o caso, né? Então o próximo jogo foi o Cleveland Browns recebendo o Kansas City Chiefs, o Chiefs vencendo sem muitas preocupações, né? 21-7. A grande preocupação nesse jogo é que o Mahomes saiu machucado, né? Então ele torceu o tornozelo, high ankle sprain, né? Que se fala lá nos Estados Unidos, que é uma torção na parte superior do tornozelo. E talvez aí ele perca 1 ou 2 jogos. Por quê? Porque os Chiefs jogam, eles têm 3 jogos nos próximos 14 dias, se não me engano, algo assim, nos 13 dias. Então eles jogam no sábado e aí eles vão jogar na próxima quarta-feira já. Então é muito provável aí que o Mahomes não jogue nesse sábado e que eles vão de Carson Wentz aí, que também pode dar conta do recado, dependendo do jogo. É contra o Houston Texans, é um jogo difícil, mas Mahomes saiu machucado. E os Chiefs, que já estavam um pouquinho baleados, já estavam um pouquinho vulneráveis, estão um pouco mais agora, né? Então, e do outro lado da moeda, James Winston aí pelo Cleveland Browns, 3 interceptações, nenhum touchdown, foi pro banco. E o próximo jogo ele não joga, né? O Cleveland Browns vai de Dorian Thompson-Robinson. Eu não faria isso, eu acho que vai trocar 6 por meia dúzia aí, basicamente. Mas o grande sacada desse jogo aí foi o Patrick Mahomes saindo, né, obviamente. Então o Kansas City Chiefs mais uma vitória, se mantendo em primeiro na conferência. Mas é uma coisa que pode mudar isso, o Kansas City Chiefs perder um jogo dos próximos 3. E o Buffalo Bills, que tem um calendário muito fraco agora pela frente, nos últimos 3 jogos, pode vencer os 3 jogos. E aí já fica preocupante para o Kansas City Chiefs para perder essa primeira vaga aí nos playoffs. Eles podem cair para a segunda vaga. E aí eles teriam que, num possível confronto contra os Bills, ir até Buffalo, né, que muda bastante.
Então, talvez esse seja o segundo ano seguido aí que o Patrick Mahomes não tenha o fator casa nos playoffs. Então, vamos ver se ele joga, né? Ele vai tentar jogar no sábado, não sei se vai ser possível, mas vamos ver se ele volta na outra quarta-feira, para eles não irem muito para trás, aí, não perderem jogos e não perderem a primeira posição na conferência para o Buffalo Bills, né? Próximo jogo da rodada, o Tennessee Titans recebeu o Cincinnati Bengals e os Bengals venceram por 37-27. Esse jogo não foi nem tão próximo quanto o placar indica, né? O Cincinnati Bengals não teve problemas para vencer. Cara, a temporada tá perdida para esses dois times aí, então basicamente foi um jogo que a gente não precisa aqui entrar muito em detalhes. Joe Burrow teve um jogo mediano, o Will Levis teve um jogo ruim, como sempre, então vamos seguir pro próximo jogo aí, que foi o Houston Texans recebendo o Miami Dolphins e vencendo por 20-12. Cara, esse jogo aí, o Tua Tagovailoa teve 3 interceptações, né? O CJ Stroud não teve grandes jogos, não tá tendo grandes jogos essa temporada, né? Ele teve apenas 130 jardas, se não me engano. Lançou para 2 touchdowns, mas teve muito poucas jardas. E Houston Texans também é um time que é bem vulnerável, né? É um time que não consegue proteger o CJ Stroud. Ele tem as falhas dele essa temporada, né? Não tá jogando o melhor que ele pode jogar, mas, cara, essa linha ofensiva aí é problemática e jogando do jeito que eles estão, eles não vão conseguir vencer um jogo de playoffs, né? Então, eles estão passando, se não me engano, agora como a terceira ou quarta cabeça de chave. Deixa eu dar uma confirmada aqui. O Houston Texans está com 9 vitórias, eles passariam com uma quarta cabeça de chave e nesse momento agora eles pegariam o Baltimore Ravens nos playoffs, no primeiro confronto. Então, cara, o Houston Texans, por hora, aí, parece ser um time one and done, aí, né? Aquele time que vai para os playoffs e perde no primeiro jogo, porque eles têm muitas falhas, né? A defesa é muito boa, muito agressiva, mas o ataque aí realmente não consegue proteger o CJ Stroud e não está produzindo do jeito que eles estavam no passado, né? A gente projetou numa curva, achou que o ataque ia estar produzindo como produziu ano passado e a defesa melhorando. Esse time ia ameaçar muita coisa, mas não é o caso. Eu tô achando que esse time aí vai de arrasta para cima aí nos primeiros jogos dos playoffs. E o Miami Dolphins com essa vitória, com essa derrota, oficialmente fora dos playoffs, basicamente, né? A gente já sabia disso há semanas, mas agora é oficial. Então vamos seguir pro próximo jogo aí, que foi o New York Giants recebendo o Baltimore Ravens. O Ravens, cara, contra os Giants, né? 35-14. Lamar Jackson, sensacional, 290 jardas, 5 touchdowns. E, cara, os Giants, Tommy DeVito, Tim Boyle, não importa, os Giants são uma das piores organizações que tem na NFL já faz um tempo. E Baltimore Ravens aí conseguindo vitórias para seguir sonhando com a divisão, né? Com a derrota dos Steelers para os Eagles. Talvez esse time aí, que ainda joga contra o Pittsburgh Steelers, talvez eles consigam vencer a própria divisão, que faz diferença, né? Faz diferença para você receber um jogo em casa nos playoffs. Então, Lamar Jackson tendo um jogo perfeito aí contra o New York Giants e vencendo sem problemas lá em Nova York. Próximo jogo da rodada, o Jacksonville Jaguars aí recebendo o New York Jets, no que foi um dos melhores jogos da rodada aí, né? Impressionantemente, 32-25 nos últimos segundos aí o New York Jets fazendo o touchdown para desempatar, né? E Aaron Rodgers nas últimas 2 semanas aí finalmente jogando como o Aaron Rodgers MVP, né? Só que é tarde demais, né? Ele não é o mesmo ainda, né, obviamente, mas ele terminou com 289 jardas e 3 touchdowns. Davante Adams terminou com 198 jardas e 2 touchdowns. Então, um jogo throwback aí, né? Um jogo retrô do Aaron Rodgers e do Davante Adams, relembrando os anos de glória lá em Green Bay. Mas, cara, nenhum desses dois times é nada, né? Então, nenhum desses dois times é bom. Os Jets aí fica a dúvida para a próxima temporada. O Rodgers volta, não volta? Será que eles querem que ele volte? Será que ele vai se aposentar? Ninguém sabe. E os Jaguars são uma bagunça também, né? Então, 2 times que são uma bagunça. Não vou entrar mais em detalhes nesse jogo, que eu já falei bastante. Próximo jogo da rodada também, um jogo que não merece ser falado muito, né? O Carolina Panthers recebendo o Dallas Cowboys. Os Cowboys conseguindo mais uma vitória aí, né? 30-14. Os Cowboys estão jogando melhor, né? Nas últimas 4, 5 semanas, cara. Com Cooper Rush aí, 3 touchdowns, né? Bryce Young jogando mal de novo, né? Voltando a jogar um pouco mal com 2 interceptações. E a defesa dos Cowboys está impressionando, né? A falta que o Micah Parsons fazia, por mais que eu critique ele de vez em quando, mas ele é um puta de um jogador. Ele é um excelente pass rusher, né? Excelente em ir atrás do quarterback.
e ele tá melhorando agora como um defensor contra a corrida. E, cara, essa defesa dos Cowboys aí sente muita falta da liderança dele, principalmente. Então, eles estão jogando muito melhor com ele em campo. E o ataque tá jogando um pouquinho melhor, né? Cooper Rush. Então, obviamente, a temporada dele já acabou faz tempo. Mas, cara, daqui a duas semanas de jogo contra os Eagles, aí é um jogo que, se os Eagles não levarem a sério, pode perder. Então, eles podem atrapalhar os times aí, né? Mas, dois times que não vão arranjar nada essa temporada e também não vale muito mais a pena perder tempo aí com esse jogo. Vamos passar pro próximo, que foi o Los Angeles Chargers recebendo o Tampa Bay Buccaneers. E o que o Buccaneers fez, cara, o que o Baker Mayfield fez com essa defesa dos Chargers aí foi uma barbaridade. Ele lançou para 289 jardas, 4 touchdowns e uma interceptação. Mas, cara, 27 pontos aí no segundo tempo, né, pro Tampa Bay Buccaneers. 27-0 pro Tampa Bay Buccaneers no segundo tempo. E é impressionante que eles fizeram com a defesa dos Chargers, é uma das melhores da liga, cara. E o que o Mike Evans e o Baker Mayfield fizeram aí foi uma barbaridade. E me preocupa aí, como torcedor dos Eagles, cara, esse time do Buccaneers é chato. Eles venceram a gente já nos playoffs ano passado, venceram a gente essa temporada, foi a última derrota dos Eagles aí, né, 10 semanas atrás. E é um time que, cara, eu odeio jogar contra o Tampa Bay Buccaneers. É um time enjoado, a defesa contra a corrida é boa, voltou a ser boa, né, com o Vira Véia. E o ataque tá sem o Chris Godwin ainda, mas, cara, o Bucky Irving tá jogando demais, teve mais 100 jardas aí no jogo. E o Baker Mayfield tá dando conta do recado, né? Parece um time que vai vencer a divisão aí, que tava atrás do Atlanta Falcons e agora tá engrenando. Eu achei que esse jogo contra os Chargers seria um que eles perderiam, mas eles estão embalando vitórias e parece que vão entrar quentíssimos aí nos playoffs do Tampa Bay Buccaneers, pronto para acabar com o sonho de alguém. Eu não gostaria de ver esse time. Se eu fosse os Eagles ou o Detroit Lions, eu não gostaria de ver o Buccaneers nos playoffs, assim como não gostaria de ver os Rams nos playoffs também. E os Chargers aí, cara, perdendo um jogo que os Chargers estão agora indo ladeira abaixo um pouquinho no final da temporada, né? Então, eles precisam de armas no ataque. Eles não têm armas para jogar com os melhores times da liga, né? Contra os melhores ataques da liga. Então, a defesa sim é muito boa, mas você não pode deixar tudo na mão da defesa e do jogo corrido, né? Você tem um quarterback como o Justin Herbert, você tem que dar armas para ele, você tem que dar opções, você tem que tirar o melhor dele. E eu acho que é isso que eles vão acabar focando aí na intertemporada. Próximo jogo foi o Denver Broncos recebendo o Indianapolis Colts. O Denver Broncos vencendo por 31-13, que estava muito apertado esse jogo, mas aí no último quarto o Denver Broncos fazendo 21 pontos sem resposta. Tava 13-10, né, e virou para 31-10. E, cara, o Anthony Richardson é uma tragédia, né, como quarterback. Ele não é quarterback dessa liga, ele teve 2 interceptações. Os Colts tiveram 3 fumbles e o Bo Nix teve 3 interceptações, mas no último quarto jogando muito bem, conseguindo a virada. E o Denver Broncos também é um time que não é um time com teto absurdamente alto essa temporada, mas é um time que vai entrar nos playoffs e pode dar trabalho aí na primeira rodada para alguém, para algum Baltimore Ravens da vida, para algum Buffalo Bills. Então, e os Colts aí, cara, não sei, se eu fosse os Colts, eu começaria a olhar no pós-Anthony Richardson, porque ele não é o meu tipo favorito aí de quarterback. Eu acho que ele não é o tipo de favorito de ninguém de quarterback, porque ele não é um quarterback, ele é um running back que lança de vez em quando. E também a gente teve aquela coisa no meio da temporada deles pedindo para sair no meio do jogo, que tava cansado. Não se faz isso como quarterback, né? Então, ele não se porta como quarterback e acredito que ele não é um quarterback da NFL. Então os Colts precisam, na minha opinião, aí começar a ver a vida pós Anthony Richardson, e o Denver Broncos aí precisa de um pouquinho mais de armas também, né, no ataque, assim como o Los Angeles Chargers, e ver aí nas próximas temporadas se o Bo Nix é a solução, né, se finalmente, depois de 10 anos sem o Peyton Manning lá, se é o quarterback certo pro Denver Broncos. Próximo jogo, o Arizona Cardinals recebendo o New England Patriots. Cardinals venceram por 30-17, sem problemas, né? Os Patriots também são patéticos, uma das piores organizações nesse momento aí na NFL. Quem diria, né? 6 anos atrás com Tom Brady. E
O Arizona Cardinals é muito consistente, né? O Kyler Murray não teve nenhum touchdown aí, mas mostrando o quão ruim os Patriots são, esse jogo não foi nem próximo, né? Então os Cardinals ainda estão sonhando com uma vaga nos playoffs, tá ficando difícil, né? Porque os Rams e os Seahawks estão empatados aí em primeira na divisão, então acho que os Cardinals não vão conseguir. E os Patriots, a temporada deles acabou faz muito tempo, né? Próximo jogo aí da rodada, não dos jogos mais importantes da temporada, o Detroit Lions recebendo o Buffalo Bills. E o Buffalo Bills, que tal, né? 48-42. Esse placar engana um pouco, não foi tão próximo assim quanto o placar indica. O jogo tava no finalzinho, tava 35-21 ou 38-21, se eu não me engano. Aí os Lions fizeram um touchdown e faltando 12 minutos para acabar o jogo, o Dan Campbell resolveu tentar um sidekick. Porque, cara, basicamente aí ele não confia na defesa, né? Com razão, porque a defesa do Detroit Lions tá muito baleada, tá sem muita gente na defesa. E esse jogo aí foi até um jogo no segundo tempo relativamente tranquilo, não tranquilo, mas assim, eu não tinha dúvidas no momento que o Buffalo Bills ia vencer esse jogo. Josh Allen, cara, sem palavras pro Josh Allen, completamente absurdo o que ele tá fazendo aí, né, nessas últimas semanas principalmente. Vou até puxar os números dele aqui. Josh Allen terminou com 362 jardas, 2 touchdowns lançando, 2 touchdowns correndo e 68 jardas correndo, então basicamente 420 e poucas jardas aí, 4 touchdowns. Nos últimos 2 jogos ele produziu 10 touchdowns aí. E, cara, tem que dar uma menção honrosa pro Jared Goff aqui também, né? Que terminou com quase 500 jardas, 494, 5 touchdowns, tentou 59 passes, né? Quase 60 passes. Eles perderam o David Montgomery no jogo, né? Ele não volta essa temporada, o que é uma baixa também tremenda pro ataque do Detroit Lions. E o cara, o Jared Goff, ele terminou com esses números absurdos porque sim, ele jogou muito bem o jogo, principalmente no segundo tempo, mas eles tiveram que correr atrás do placar, né? Então o Buffalo Bills estava muito à frente aí no terceiro quarto, no primeiro tempo também, e o Lions teve que abandonar a corrida. E, cara, o que eu tirei desse jogo aí é que o Josh Allen é, nesse momento, o melhor quarterback da NFL, que eu já falei aqui, né? Ele é uma máquina e ele vai ganhar o primeiro MVP dele essa temporada. Ele tá jogando demais. Vou ter uma conversa no final do vídeo aqui sobre o MVP. Mas o que eu tirei do jogo é que aí, cara, o Buffalo Bills é o melhor time da AFC. E o Detroit Lions agora no recorde empatado com os Eagles, né? Eu acho que é completo. Talvez o Detroit Lions seja o melhor time da NFC ou da liga até. Mas, cara, eles estão muito baleados, muito vulneráveis. Eu acho que ele entrando nos playoffs desse jeito aí, um possível jogo contra os Eagles, ou até um jogo perigoso aí contra os Rams, eu não sei se essa defesa dos Lions consegue segurar, cara. Eu não sei, porque tá realmente muito baleada. E a defesa, principalmente a defesa dos Eagles aí no possível encontro dos dois, é uma defesa que tá no pico agora, então tá jogando demais a defesa de Filadélfia. É uma coisa que preocupa o Detroit. Agora, com certeza, a defesa, o técnico sabe disso e provavelmente eles vão ter que fazer muitos pontos aí até o final da temporada se eles quiserem sonhar com o Super Bowl, né? Que esse time o teto desse time é vencer o Super Bowl, mas eu acho que eles vão ter que fazer muitos pontos, vários jogos, para eles sonharem com o Super Bowl esse ano. Infelizmente, né? Porque parecia que esse era o ano dos Lions, mas, cara, a NFL acontece isso. Você tem que ter muita sorte também de não perder seus jogadores. E tá acontecendo com eles esse ano, né? Coisa que já aconteceu com os Eagles, com o San Francisco 49ers, com o Baltimore Ravens e tantos outros times muito bons no passado, né? Vamos aí pro próximo jogo, que foi o meu Philadelphia Eagles, né? Recebendo o Pittsburgh Steelers. E que tal o Philadelphia Eagles, né? Que tal o Jalen Hurts? Para quem achou que ele era o problema, terminou com 290 jardas, 2 touchdowns passados, 1 correndo e mais 45 jardas no chão. Então o Jalen Hurts produzindo basicamente 350 jardas e 3 touchdowns. Controvérsia com o A.J. Brown agora meio que acabou, né? O A.J. Brown 110 jardas, 1 touchdown, o Devonta Smith também 109 jardas. Então, cara, os Eagles completamente dominando o Pittsburgh Steelers aí, no jogo. Steelers terminou esse jogo com 163 jardas de ataque, os Eagles terminaram com 400. Jardas de passe 270 contra 107, jardas de corrida 131 a 56.
26 first downs para os Eagles e 10 para o Pittsburgh Steelers. Eficiência de terceira descida, cara, os Eagles 10 de 17, os Steelers 3 de 10. Posse de bola aí, cara, 40 minutos na verdade para os Eagles e 20 para o Pittsburgh Steelers. No segundo tempo, os Eagles tiveram a bola por 25 minutos e os Steelers teve a bola por 5. Então, cara, os Eagles, já falei isso no vídeo anterior, os Eagles nesse momento são o melhor time da NFL. Eles estão dominando todo mundo contra que eles estão jogando. Bons times como os Steelers, como os Ravens. Tiveram um jogo próximo contra os Panthers, mas, cara, acontece, eu falei que eles estavam olhando para frente, né, vendo Pittsburgh Steelers e vindo no jogo contra os Ravens. Esse time, cara, dominou os Rams, dominou os Cincinnati Bengals. Cara, sem clubismo, para mim esse é o melhor time da NFL no momento. Eu não sei como não falar isso. Se você analisar todos os times agora, eu acho que fica entre Buffalo Bills e Eagles. Eu acho que os Eagles são um time mais completo que o Buffalo Bills, porque o Buffalo Bills é JoshAllen.com o tempo todo. Ele é o jogo corrido, ele é o jogo passado. E a defesa dos Eagles nesse momento, a melhor da liga. Então, cara, o time mais completo, com um quarterback que é um líder, sabe vencer. E o jogo aéreo tá voltando a funcionar. E o Saquon Barkley, a única coisa que o Saquon Barkley agora não vai conseguir ser MVP mais, né? Ele teve 65 jardas aí no jogo. Ele provavelmente não vai conseguir bater o recorde do Eric Dickerson por causa desse jogo aí. Ele teria que tá tendo 120 jardas todo jogo. Então, cara, os Eagles mostraram ser bem mais time que os Steelers aí, principalmente sem o George Pickens. E eles mostrando que estão num patamar aí de topo da liga, que talvez seja só os Eagles e o Buffalo Bills nesse momento, talvez aí o Kansas City Chiefs e os Lions, mas esses dois times estão tendo muitas falhas nesse momento, né? Então os Eagles vencendo um jogo relativamente tranquilo em casa, né, por 27-13. Vamos passar para o próximo jogo aqui, que foi o Seattle Seahawks, né, recebendo o Green Bay Packers no Sunday Night Football. Os Packers venceram o jogo por 30-13. Jordan Love teve um jogo muito bom, né? Mais de 200 jardas, 2 touchdowns sem nenhum erro. Isso foi um soluço. E o Seattle Seahawks aí, Geno Smith saiu machucado do jogo, né? Então uma baixa aí que talvez seja para 2, 3, 4 semanas, não se sabe quanto tempo ele vai perder ainda, mas um time que já não era tudo isso no ataque, mostrou que o Geno Smith sim faz bastante diferença quando ele está em campo, comparado ao Sam Howell, né? E os Packers, cara, mostrando um pouquinho de dominância aí finalmente contra algum time, né? Mostrando que consegue correr com a bola, consegue lançar. Quando o Jordan Love não comete erros, esse é um time perigosíssimo. Cara, eu acho que os Packers, obviamente, né, eles vão para os playoffs. Eu acho que os Packers são um time que sim, eles podem até chegar na final de conferência, ameaçar um Super Bowl aí, dependendo se eles pegarem fogo na hora certa. É um time bem novo, então é um time que me preocupa. Assim como o Tampa Bay Buccaneers, é um time que me preocupa se os Eagles forem enfrentar aí nos playoffs. E o Seattle Seahawks está na briga ainda para vencer a divisão, né? Talvez passe até 2 times aí dessa divisão. Mas, cara, o Seahawks, principalmente se o Geno Smith não voltar, mesmo com o Geno Smith, aí a chance era baixa de eles chegarem longe. Mas sem ele aí é 0 chance, né? Eles vão perder nos primeiros jogos dos playoffs aí, sem dúvida. E é uma pena, né? Porque, cara, se o Geno Smith estivesse lá, por mais que ele não seja um quarterback top, assim, é um time que podia assustar alguém aí, assim como a gente já viu 1000 vezes nos playoffs, né? Um time mais fraco venceu mais forte, em um jogo pode acontecer isso. Mas vamos passar para o próximo jogo aí, que foi um dos jogos do Monday Night, que é o Minnesota Vikings recebendo o Chicago Bears e vencendo tranquilamente, né? 30-12, a gente não tem muito que entrar nesse jogo. Os Vikings empatando em 12 vitórias e 2 derrotas com os Eagles e com os Lions, então vai ser uma batalha até o final desses 3 times aí, para ver quem vai ser a primeira cabeça de chave da NFC. Os Eagles têm uma vantagem porque os Lions e os Vikings ainda jogam um contra o outro, então um desses times vai perder, ou vai ter um empate, né? O que é melhor ainda. Mas os Vikings são um time muito forte, e quando o Sam Darnold joga bem, joga na melhor capacidade dele, é um time que pode vencer qualquer jogo. Então, e o Chicago Bears aí, 8 derrotas seguidas, né, um dos piores times aí nos últimos 2 meses da liga. Caleb Williams jogando muito mal, né, e o ataque do Chicago Bears patético, a defesa também muito ruim.
Então é um time que muitas dúvidas na próxima temporada. Quem vai ser o técnico? Caleb Williams vai ser um bust ou não? Então, olho no Chicago Bears só para a próxima temporada, mas os Vikings, olho nos Vikings aí para os playoffs, que pode muito bem assustar todo mundo aí, né? Pode vencer os Lions, pode vencer os Eagles aí. Playoffs é um jogo só, então tudo pode acontecer, e esse é um time que tem capacidade de vencer qualquer time aí no domingo ou no sábado. Próximo jogo foi o segundo jogo do Monday Night, né? O Las Vegas Raiders recebendo os Falcons. Um dos piores jogos aí da temporada, talvez, foi 15-9 para os Falcons. E, cara, Kirk Cousins realmente aí acho que acabou para ele, talvez. Não sei se ele vai se aposentar no final da temporada ou se... não sei se os Falcons talvez vão de Michael Penix Jr. ainda essa temporada, né? Mas o contrato dele tá garantido no ano que vem, mas eu não sei se tá garantida a titularidade do Kirk Cousins aí no ano que vem. E os Falcons parece que vão perder mesmo a divisão pro Tampa Bay Buccaneers, porque eles estão jogando muito mal já há semanas. Eu acho que deu para perceber nas últimas semanas que os Falcons não são um bom time, eles são um time de mediano para ruim. O que é meio que doideira, né? Porque esse time tem capacidade, cara. Eles têm boas armas, tem Bijan Robinson, Kyle Pitts, Drake London, Darnell Mooney. Então é um time que tem armas, mas que o quarterback que é bom quando joga bem, mas depois vindo de uma lesão do tendão de Aquiles, né? E agora com 37, 38 anos, parece que tá indo água abaixo. E o Las Vegas Raiders, não tem o que falar sobre esse time não, uma das piores organizações da liga, com certeza. Então esse foi o recap da rodada, e esse foi o jogo a jogo. De novo foi 13-3, né? Os jogos que eu errei aqui foi o do Carolina e do Cowboys, né? Que eu escolhi o Carolina também, onde que eu tava com a cabeça. E o outro jogo aqui foi os Chargers, né? Achei que os Chargers iam vencer o Tampa Bay, tava brutalmente errado. O Baker Mayfield foi lá e enfiou uma mandioca nos Chargers. E o outro jogo que eu tava errado foi o jogo que, pra ser justo comigo aí, eu juro que depois que eu fiz os palpites eu tive a sensação de que eu estava errado. Foi o Detroit Lions, que eu acho que eu palpitei pra vencer o Buffalo Bills, mas aí no sábado eu já tava assim, cara, o Buffalo Bills vai vencer esse jogo. Eu não tinha certeza, obviamente, mas eu senti que o Buffalo Bills nesse momento tava numa trajetória maior aí, e o Detroit Lions lá na trajetória errada, né, indo pra baixo, perdendo muitos jogadores. E o Josh Allen, cara, é muito mais quarterback que o Jared Goff. E é exatamente a conversa que eu quero ter agora sobre o contexto de MVP, ou o melhor quarterback, o melhor jogador da liga aí. Cara, até anotei os números aqui. Nesse momento, o Josh Allen tem 25 touchdowns, eu tô falando de touchdowns aéreos aqui, não tô contando os touchdowns corridos, tá? Então, 25 touchdowns, 5 interceptações e 103 de rating. O Lamar Jackson tem 34 touchdowns, 3 interceptações e 120 de rating. E aí tem também o Jared Goff com 30 touchdowns, 10 interceptações e 110 de rating. Então, se você vê só por números, o Lamar Jackson seria o MVP, né? 34 touchdowns contra 25, então 9 touchdowns a mais que o Allen, 4 touchdowns a mais que o Goff e 3 interceptações, né? 2 a menos que o Allen e 7 a menos que o Goff. E 120 de passer rating, que é 10 pontos a mais que o Goff e 17 pontos a mais que o Josh Allen. Então, se você analisar os números, você fala assim, Lamar Jackson é o MVP de novo da liga, né? Eu tô aqui pra falar pra você que não é assim que funciona. Por quê? Porque, cara, a gente tem olhos, a gente vê o jogo, né? E vamos colocar tudo em contexto aqui. Eu queria usar 2 jogos como exemplo. O jogo do Josh Allen de semana passada contra os Los Angeles Rams, que ele produziu 6 touchdowns, 3 correndo e 3 lançando, e perdeu. E o jogo de Jared Goff contra o Houston Texans, que ele teve 5 interceptações e venceu. Então, cara, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. Os números não mentem, mas eles não contam a história inteira. 34 touchdowns do Lamar Jackson para 3 interceptações é uma puta temporada, sim. Sobre qualquer contexto, assim, é uma puta temporada, 120 de rating. Mas, cara, quem tem olhos, quem vê os jogos, sabe que o Buffalo Bills é um time que depende muito mais do Josh Allen produzindo do que o Baltimore Ravens do que o Lamar Jackson produzindo.
O Lamar Jackson tem o Derrick Henry para correr, ele tem mais armas, o Zay Flowers, ele tem o Mark Andrews, ele tem o Likely. Então o Lamar Jackson tem essa ajuda toda. Sim, a defesa contra o jogo aéreo é horrível. Mas o Lamar Jackson, ele tem esses jogos absurdos, explosivos contra times muito ruins. E aí ele tem jogos, às vezes bom, às vezes ok, às vezes não, contra times que estão a par. Então o Lamar Jackson contra o Pittsburgh Steelers, contra os Eagles, até contra o Cleveland Browns, né, com uma boa defesa, não teve seus melhores jogos. E quando é para performar no seu pico, quando o seu time depende mais de você, é onde você precisa aparecer. E o Josh Allen, ao longo da carreira inteira dele e essa temporada, tem aparecido nesses momentos. Sim, o Josh Allen teve jogos ruins contra o Houston Texans e contra o Baltimore Ravens, que ele perdeu. O Baltimore Ravens venceu um jogo, cara, absurdo aí contra o Buffalo Bills, né? Tipo assim, dominou o Buffalo Bills. Mas esse jogo foi tão no início da temporada que, cara, a gente já viu esse filme várias vezes. A gente já viu o Lamar Jackson tendo esses jogos absurdos no começo da temporada, essas temporadas absurdas, mas quando o time mais precisa dele, ele não entrega o Lamar Jackson que a gente está acostumado. E o Josh Allen não. Para ter uma ideia, cara, o Lamar Jackson, nas derrotas dele em playoffs, ele faz 10, 7, 13 pontos. Ele não performa como o ataque do Baltimore Ravens está acostumado, como o Lamar Jackson geralmente performa na temporada regular. E o Josh Allen, nas suas derrotas de playoffs, principalmente para o Mahomes, cara, 3 touchdowns, mais de 300 jardas, ele joga melhor ainda do que a gente está acostumado a ver ele nos jogos grandes, mas em certos momentos a defesa dele, sendo a defesa ou técnico, ou algo acontece que deixa a desejar, mas que se você tá lá vendo o jogo, analisando o contexto do jogo, você vê que esse jogo não foi culpa do Josh Allen. E quando aí está o Baltimore Ravens jogando, fazendo 10, 13 pontos, cara, é tudo no Lamar Jackson? Obviamente não é tudo culpa dele. O John Harbaugh tem muito da culpa também, mas o Lamar Jackson não performa do jeito que a gente está acostumado. E isso tem acontecido dentro dessa temporada regular. Então, analise esse contexto. Tudo bem que não é um jogo do Lamar Jackson, mas, cara, o Josh Allen teve 6 touchdowns numa derrota e o Jared Goff teve 5 interceptações numa vitória. Então, assim, números não são tudo. A vitória e a derrota não são tudo. A gente tem que analisar tudo como um contexto geral. Se fosse só por números, eu ia falar aqui pra você que o Lamar Jackson é o MVP, ou até o Saquon Barkley, mas não é isso. É sobre números, é sobre vitórias e é sobre o teste do olho, é sobre aquilo que a gente enxerga no campo. E, cara, nesse momento o Josh Allen é o melhor jogador da NFL. Ele é o melhor jogador de futebol americano do mundo nesse momento. E ele tá tendo a temporada de MVP e ele tá crescendo no momento certo, que é o final da temporada. Então, contexto, gente. É isso que eu queria fixar aqui no final dessa conversa. Contexto. Vamos sempre analisar contexto. Não seja aquela pessoa no comentário do Instagram que fala assim: Lamar Jackson, não sei, joga não sei quantos touchdowns, 5 touchdowns. Tá, foi contra quem? Foi contra os Giants? O Josh Allen, não sei o que, tem 9 touchdowns a menos. Tá, mas tipo assim, cara, o Josh Allen tá carregando o piano no jogo corrido? Tá carregando o piano no jogo corrido. O Lamar Jackson teve 5 touchdowns contra os Giants. Cara, tipo assim, contra os Giants tem muito quarterback nessa liga que é capaz de ter 5 touchdowns. Assim, não tô tirando o mérito dele, mas a gente tem que analisar tudo no contexto. Quando tá falando de MVP, o melhor jogador da liga, a gente tem que analisar essas coisas, porque a batalha é muito acirrada. E o Lamar Jackson, por mais que sim, seja um dos melhores jogadores da liga, ele não é o melhor. E eu acredito que ele não seja nem o top 3 quarterback aí. Se for analisar quarterback, cara, o que o Joe Burrow tá fazendo em Cincinnati, o que a defesa dele não tá fazendo é um absurdo, porque se fosse pra falar MVP só em números, aí talvez o Joe Burrow seja MVP, se não tiver colocando as vitórias em conta. Porque ele tem os melhores números, ele tem mais touchdowns que o Lamar Jackson, se eu não me engano ele tem 36 e também 3, 4 interceptações, algo assim. Então, a gente tem que analisar tudo no contexto. Obviamente a pós-temporada não conta para a corrida do MVP, né? Mas a gente tem que manter em mente esses jogos grandes e como esses jogadores performam nesses momentos. E, cara, se você for sincero com você mesmo e estiver assistindo agora mesmo, se você for torcedor do Kansas City Chiefs, do Baltimore Ravens, ou até do Detroit Lions, cara, o Jared Goff não tá no nível desses caras.
Eu sei que ele tá tendo uma temporada boa, ele tá jogando muito bem desde o ano passado, mas Jared Goff não é nível Josh Allen, não é nível Lamar Jackson. Eu te diria até que eu prefiro o Jalen Hurts do que o Jared Goff, cara, porque quando as coisas não estão indo absurdamente bem, o Jalen Hurts ainda consegue performar, correr com a bola, ele é um vencedor, um líder nato, e o Jared Goff, por mais que ele tenha melhorado, que ele joga absurdamente bem em jogos onde ele está protegido, onde está tudo certo, tem um método para tornar ele muito menos do que ele é. Que é, se ele for pressionado, ele não é o mesmo. A gente viu isso no jogo contra o Buffalo Bills aqui no primeiro tempo, ele foi muito pressionado e eles não produziram muita coisa no ataque, né? Aí no segundo tempo, com a proteção melhor, ele conseguiu começar a performar e aí terminou com 500 jardas, 5 touchdowns, sim, números absurdos. Mas tudo é contexto, gente, tudo é contexto. Então, tipo assim, em números, talvez o Jared Goff tenha tido um jogo melhor que o Josh Allen. Mas quem olhou aquele jogo fala, tipo assim, sim, o Jared Goff tá jogando muito bem, mas, cara, o tipo de jogada que o Josh Allen tá fazendo é absurdo. É coisa de outro mundo. É coisa de Mahomes, assim, temporada de MVP. É coisa de John Elway. Na verdade, cara, nunca vi um quarterback fazendo as coisas que o Josh Allen tá fazendo nesse momento. Que, em questão de jogo corrido, jogo passado, questão de escapar da pressão. Cara, ele tá cirúrgico, o Josh Allen. Então, ele vai ser o MVP da NFL, você pode marcar aí, Josh Allen vai ser o MVP da NFL e muito merecido. Se vocês forem analisar só números, vai falar que o Lamar Jackson merece, ou o Joe Burrow, ou talvez seja o Jared Goff, mas não minta para você mesmo e não deixam mentir para você. O Lamar Jackson, o Josh Allen é sim o MVP da temporada da NFL em 2024. E eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque já tá bem longo, né? É isso aí, galera. Vamos voltar talvez amanhã já com os palpites, os Power Rankings. Fly, Eagles, Fly, que a gente é o melhor time da NFL nesse momento. E até a próxima.